Opa, desculpa por estar meio que um mês meio que sem postar vídeo, mas eu tô andando bem ocupado ultimamente e também não tô tendo muitas ideias. Mas esse dia, 11 de setembro, lançou o tão esperado filme de Demon Slayer, Castelo Infinito. E, cara, eu fui ver o filme na estreia na minha cidade e foi muito bom, gostei pra caramba. Então eu resolvi comentar aqui do que eu achei do filme, mais detalhadamente com spoilers. Eu tentei fazer um vídeo sem spoilers, mas no final acabava dando spoiler, então vai ser com spoiler mesmo. Não vou colocar imagens do filme, pois é que eu não quero muito arriscar que o vídeo seja derrubado. E também tô meio atrasado no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas talvez eu coloque umas cenas do mangá pra dar uma ilustrada, ou talvez só fico comentando. Espero que vocês ainda gostem. Começando que eu já disse, o filme foi muito bom, absoluto cinema. E a trilha sonora do filme tava impecável, tava muito boa. Além da animação também, como sempre, tava muito foda. E bom, tipo, o filme já começa com os Onis atacando os caçadores, Hashiros matando os Onis lá. Aquilo já foi uma cena extra, já uma cena original. Já dá pra ver uma melhora assim da qualidade. Indo já pra primeira luta que teve, que foi a da Shinobi do Doma, cara, tipo, essa luta eu achei muito boa, mano. Porque na luta eles colocaram pequenos efeitos a mais que não teve no mangá pra respiração da Shinobu, mano. Foi muito bonito de ver aquilo. A Shinobu usando principalmente da centopeia ali no final, mano, da luta. Cara, foi muito da hora de ver. E o Kekijutsu do Doma, mano, tá muito foda, mano. Os caras conseguiram fazer muito bem o Kekijutsu dele. Essa luta, eu gostei bastante dessa luta. Opa, eu tô aqui na edição porque eu tinha esquecido de comentar sobre o passado da Shinobi, que apareceu no filme. Então, basicamente mostra a Shinobi e a Kanai criança, com os pais dela. Depois, os pais dela são mortos por Onis e o Gyomei salva elas. Então, meio que depois disso, ela e a Kanai fazem uma promessa de proteger as pessoas para não sofrerem mesmo que elas sofreram. Então, mostra o quão irritada a Shinobi está por ela ter perdido os pais dela, a irmã dela pelo Doma, e a Tsugoku e as meninas lá da mansão sentindo em perigo por causa dos Onis. Tipo, a existência dos Onis faz ela sentir muita raiva, e também o Doma ter matado a Kanai também faz ela sentir muita raiva, e isso meio que impacta no personagem, e mostra o quão determinada e que ela não aguentava mais o mundo de Onis, que ela queria apenas a paz para as pessoas, assim. Isso impacta bastante nela. E até ela mesma diz que ela não vai descansar em paz até ela conseguir matar o Doma e vingar a Kanai, e até os Onis serem extintos de vez. É algo, tipo, bem impactante e triste, assim, até. Então, de volta ao vejo. Mas ao mesmo tempo eu já tava com um coração, assim, não sei dizer, que eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já li o mangá. E a Shinobi é a minha Hashira favorita, quer dizer, minha personagem favorita do anime, mano. E quando eu vi o momento que ela dá o golpe final, ela cai, o Doma pega ela e dá aquele abraço, eu já fiquei meio que aflito, assim. Quando deu pra ver os ossos dela, da coluna dela quebrando, assim, doeu até em mim, mano. Foi um negócio triste de se ver, mano. Eu não chorei porque eu sou difícil de chorar, né? Mas me deu uma tristeza. A Shinobu vendo ali morrer, eu queria muito que ela tivesse sobrevivido. E quando a Shinobu ia sendo absorvida, a Kanao aparece lá, mano. Dá pra ver que ela fica mó brava ali, mano. Ela tenta salvar a Shinobu, o Doma desvia. E dá pra ver a cara de quão brava a Kanao ficou. Acho que ela até fez um grito ali de desespero ali pra tentar achar a Shinobu. Mas infelizmente não deu. A Shinobu já tava bastante absorvida ali. Mas foi muito bom a luta dela, mano. Foi muito da hora essas cenas de efeitos, a respiração dela. Bom, e quando a Shinobu é derrotada, o Corvo vai anunciar meio que a derrota dela pro Doma. E o Tanjiro e o Tomioka, quando ouvem isso, eles ficam bem chocados com a notícia. E o Tanjiro começa a se lembrar ali da Shinobu, assim, ela conversando com as meninas. E quando a Shinobu sorri na parte ali da lembrança, eu vi dizer que é parte da lembrança do Tomioka. Eu sinceramente não fui confirmar isso, eu ainda não vi se era verdade. Eu espero que seja, mas dizem que isso tá na novel, que foi confirmado. E eu não tenho as novels, então talvez quando eu for comprar eu vou verificar isso. Mas, cara, quem disse que o Tomioka não ligou pra isso, tem que analisar basicamente a situação, mano. Tipo, o Tomioka sempre ficou chocado, mas ele não pode parar ali pra chorar, porque eles estão no meio de uma luta, a qualquer momento eles vão ter que lutar contra um luz superior. Não é pra se lamentar. Talvez quando no final da batalha ele pare pra se lamentar, mas esse não é o momento. Só nós podemos se lamentar porque a gente não tá lá. Próxima luta que teve, mano, foi a do Zenitsu, que, cara, foi foda demais ver os Zenitsu todo sério lutando ali, matando alguns Onis normais ali, sem ter medo algum. E quando ele começa a discutir com o Kaigaku, nossa, ele começa farpadas lá no Kaigaku, ele manda farpado de volta, dizendo que ele, tipo, ele é um tapa-buraco de um lua superior, que ele tava todo contente com isso. Ainda fica dizendo que, tipo, se ele era um lixo, por apenas saber a primeira forma, então o Kaigaku também é outro lixo, porque ele sabia de tudo, menos a primeira forma. E, tipo, quando o Kaigaku ele fica irritado com o que o Zenitsu disse,
Muito foda, tipo, o Kaiga dá um avanço ali com a respiração dele, e o Zenitsu simplesmente dá um ataquezinho, e depois fala que ele era muito lento, ele chama de lixo, mano. Nossa, isso. E forma a aura aí. E praticamente forma a aura. Cara, tipo, eu curti muito os efeitos da respiração do trovão, mano, que parece que deram mais upgrade ainda. Principalmente do Kaigaku, que eles deixaram a respiração dele com um Kekijutsu, que fez ficar mais demoníaco, assim dizer. Cara, ficou muito bonito os efeitos. E também, mano, eu gostei muito quando eles estenderam um pouco a luta. Porque no mangá, cara, a luta é extremamente curta. Tipo, eu acho que é a mais curta do mangá. E aqui eles basicamente fizeram os inimigos trocar um pouco de golpe, usar um pouco mais da sua respiração, mano, e conversando um pouco mais ali no meio da luta. Cara, eu achei muito bom isso. E, cara, quando o Zenitsu cai lá e se prepara pra sétima forma, nossa, aquilo ali até me arrepiou, mano. Aquilo foi muito foda. Cara, eu acho que todo mundo na minha sala, lá da minha sessão lá, ficou impressionado com aquilo. E, cara, aquela sétima forma, nossa, ficou muito bonito, assim, nos efeitos. Ficou foda pra caramba. E parece que na cena que o Kaigaku tá caindo ali e o Yoshiro aparece, parece que no anime eles deram um pouco mais de emoção, talvez, aqui, do que no mangá, que no mangá talvez não senti tanto aquilo, mas no anime eu achei legal, assim, o Yoshiro lá falando aquelas coisas pro Kaigaku e o Kaigaku morrendo sozinho ali e agoniado, que é o que ele merece. E, cara, quando o Zenitsu tá ali, foi salvo pelo Yoshiro, e ele começa a meio que a ver o avô dele num outro mundo, que dá pra ver um campo de lírios aranha vermelho, que, pra quem não sabe, isso tem um significado pra morte. E, cara, eu acho que isso muita gente deve ter chorado, porque foi bem emocionante o jeito que o Zenitsu fala. Ele se desculpando com o avô dele por não ter se dado bem com o Kaigaku, mano. E o avô dele também chorando depois, falando que ele tava muito orgulhoso dele. Cara, aquilo foi muito emocionante e foi foda e também triste. Depois disso, o Murata acaba gritando com o Yoshiro e atrai um Oni pra eles. Essa cena foi engraçada também. Depois da luta dos inícios do Kaigaku ter acabado, mostra o Tanjiro e o Tomioka andando pelo castelo, e vemos a casa quebrando os andares assim, descendo até eles. E a casa parece uma entrada da hora, assim, e parte pra cima do Tanjiro. E o Tanjiro desvia os golpes e aplica um outro golpe nele. E nisso faz o Tomioka falar que o Tanjiro se equipara a um Hashira. Isso é da hora de ver, mano, o Tanjiro ter evoluído, ter uma jornada assim, e ver que ele agora finalmente está em um nível igual dos Hashiras. E enquanto a casa começa a ativar a bússola, o Tomioka parte pra cima. Eu achei muito da hora eles terem estendido bastante, meio que um UV1 do Tomioka com a casa. Porque no mangá não tem muito, acho que nem tem direito um UV1 do Tomioka. É bem pouco mesmo. É que eles deram uma boa estendida mesmo. Eles animaram muito bem, mano. Tem até o momento que o Akazu e o Tomioka são separados ali pelo castelo e começa a cair umas cachoeiras, assim. Mano, aquele cenário ali foi épico, mano. Então meio que eles voltam a lutar e o Tanjiro tenta acertar ele, mas só que o Akaza acaba contra-atacando. E depois ele vai pra cima do Tomioka, e foi engraçado ver o Akaza que não sabia o nome do Tomioka, e o Gil só fala que não gosta de falar, e é pra ele ficar quieto. E até uma curiosidade, nos fanbooks, o Akaza gosta bastante de conversar com os humanos, e ele não gosta muito de conversar com os Onis. Que é um detalhe bem da hora de que dá pra ver um pouco, realmente, quando ele conversa com o Rengoku e com o Tomioka, e quando ele tá lá no Castelo Infinito, na reunião dos Luas. Então o Gil é jogado pra longe pela casa com várias sequências de chutes e ele e o Tanjiro lutam um pouco, que é mostrado um pouco do passado da casa. Que logo depois eles voltam a lutar, porque o Akaza ficou bravo com o Tanjiro, e ele tenta quebrar a espada dele. Mas o Tomioka aparece, impede isso, e ele começa a reclamar de dor nas costas e mostra ele despertando a marca do caçador. Cara, essa cena foi muito foda de ver, tanto que a minha sessão ali começaram até a gritar de empolgação. Cara, foi muito da hora a sequência de golpes que Tomioka começou a fazer, porque claramente ele ficou muito mais forte com a marca, teve mais velocidade, mais força. Teve até um close assim na cara deles, mano, que foi da hora, assim. Percebendo que o Tomioka ficou forte, ele começa a se adaptar também à força do Tomioka. E aqui já dá pra ver uma diferença gritante, basicamente, da luta que teve com o Rengoku e essa aqui agora, mano. Que mostra que claramente o Rengoku não tinha a menor chance contra a casa, mano. Porque a casa basicamente usou todos os golpes dele, usou as formas mais fortes dele. E ele usou mais a força ainda dele. Porque claramente na luta o Rengoku ele tava brincando, mano. Aqui ele, depois que o Tomioka despertou a marca, ele parou de brincar, basicamente. Mano, de várias sequências de golpes foda, mano. O Tanjiro corre até eles pra ajudar o Tomioka na luta e tenta pensar sobre o espírito de luta que o Akaza tanto falava. E após ficar se lembrando dos instintos do Inosuke, lembrar do passado do pai dele, e tipo, em uma cena ali que o pai dele que corta a cabeça de um urso só com um machado velho, e ele meio que começa a entender sobre o mundo transparente e o estado altruísta, que engraçado que nesse filme, na dublagem, foi mudar pra mundo translúcido. Eu não me incomodei tanto com esse nome, mas confesso que eu prefiro o mundo transparente. E quando eu volto pra luta do Tomioka e do Akaza, o Akaza diz que vai terminar a luta ali, e ele quebra a espada do Tomioka,
e quase mata o Tomioka. Acho que até algumas pessoas ali da sessão que não viram o mangá acharam que ele realmente ia matar o Tomioka, mas eles vê a mão do Akazu cortada e vê o Tanjiro que salvou ele. Nessa cena, de novo, o pessoal da minha sala ficou empolgado com o Tanjiro ali soltando fogo pela boca, assim, com a espada, assim, velho. Nossa, foi da hora essa cena. Então, tipo, o Akazu sentindo perigo vindo do Tanjiro, assim, ele resolve usar o golpe mais forte dele, que ele começa a ficar atacando por todo qualquer lado, assim. E o Tomioka tenta usar a Nagi dele, mas ainda assim ele é atingido, fica bastante ferido. E o Tanjiro fica desviando ali, parece que em câmera lenta, assim, por causa do mundo transparente. E depois desse golpe, o Akaza acha que o Tanjiro estava morto. E ele tenta falar pro Tomioka virar um Oni, pra assim, pra ele não morrer que nem o Tanjiro, assim. Mas o Tanjiro estava atrás dele, sem o Akaza perceber. Então o Tomioka fica, tipo, ela corta a cabeça dele, assim, tipo, enquanto ele não percebe. Porém, quando o Tanjiro chega perto, ele simplesmente grita que vai cortar a cabeça do Akaza. Acho que geral ficou que nem o Tomioka nessa cena, tipo, indignado e pensando, caraca, você é burro, assim. E ao mesmo tempo foi engraçado isso, mano, confesso. Eles trocam um pouco de golpe, depois mostra o Tanjiro meio que andando na direção dele e depois simplesmente corta a cabeça dele. Cara, e essa cena com certeza foi uma referência à cena que o Tomioka anda na direção do Rui lá, que é o Oni-Aranha do Monte Natagoma, e corta a cabeça dele, mano. Cara, essa cena foi muito parecida, eu senti isso, e eu achei da hora isso. E, cara, depois que eles cortaram a cabeça, o Akaza tenta desesperadamente colocar a cabeça no lugar, porque ele não queria perder, mas depois o Tomioka lança a espada dele e a cabeça dele cai. Então o corpo dele também cai, mas depois o corpo dele levanta e ele começa a lutar de novo sem a cabeça, e começa a regenerar a cabeça. Cara, essa cena foi da hora, tipo, eles começaram a trocar golpe, o Tanjiro desmaia, o Tomioka tenta desesperadamente defender o Tanjiro, porque ele queria matar o Tanjiro, porém nesses golpes o Akaza começou a ter o flashback do passado dele, ele tava começando a se lembrar, que eu confesso não vou contar muito aqui, porque é meio longo, mas basicamente é um flashback bem emocionante que mostra, que faz você realmente entender o personagem, mano. É um passado bem triste. Cara, e eu achei, tipo, bem emocionante que faz você até entender um pouco o personagem, porque ele perdeu tudo, mano. Ele sofreu bastante, vai. O pai dele meio que tinha se autodesvivido. Ainda mais quando ele teve uma vida nova, basicamente, com o mestre dele, com a esposa dele. Aí depois, meio que o dojo rival mata eles. Aí, cara, dá pra ver, sentir o peso que o personagem estava sentindo. E depois, meio que ele vira meio que o Oni, meio forçadamente pelo Muzan. Então, depois que o Akaza se lembra de tudo isso, o Akaza é que começa a perceber que ele foi derrotado, tipo, tanto pelo golpe do Tanjiro, tanto que de forma meio de honra, moral, porque ele mesmo comenta, foi a partir daquele golpe eu já tinha perdido, porque o Tanjiro tinha vencido de forma justa. Ele avisou o Akaza do golpe pra não pegar ele desprevenido e ainda venceu. Então o Akaza reconhece isso. Depois ele dá um sorrisinho meio que de gratidão, que o Tanjiro sente isso dele. Depois ele começa a desferir vários golpes nele pra se autodestruir e pra tentar meio que ele mesmo não se regenerar e poder meio que acabar com aquela luta. E quando a esposa dele aparece, a Koyuki, parece meio que abraçando ele. Nossa, aquela cena deve ter feito muita gente chorar também, cara. Foi bem emocionante, o Akaza ali pedindo desculpas. E os dois meio que foram pro inferno. A Koyuki resolveu ir com o inferno junto com o Akaza, já que ele não podia ir pro céu. E o Akaza começa a desintegrar, mano. Porque o Akaza já tinha meio que virado uma nova criatura por ter conseguido regenerar a própria cabeça. E quando eles se desintegram, o Tanjiro e o Tomioka acabam desmaiando de exaustão. Começa a meio que mostrar também, curvando sendo a vitória do Tomioka e do Tanjiro. E basicamente, os Hashiras estavam paralisando a vitória deles, e que eles devem continuar também. Depois mostra o Inosuke perseguindo o Corvo, porque ele deve ter se sentido meio bravo por não ter encontrado um Uni forte também. E o Tanjiro já tinha derrotado um Uni forte ali. Então ele começa a perseguir o Corvo e começa a entrar nas salas aleatórias ali. E depois mostra a reação das luzes superiores sobre a morte da casa. E o Dom fica tipo, provavelmente eu senti que ele virou uma criatura diferente. Mas ele já morreu, tanto faz agora. Claramente, o Doma não sentiu nada ali, ele cagou pro Akaza. E o Kokushibo basicamente fica bravo pelo Akaza ter morrido, assim. Tanto que ele até fala, tipo, mas você subiu de nível, se tornou algo superior, e você largou mão disso. Ele fica mó bravo, corta até os pilares lá em volta. Basicamente, só na pouquíssima presença dele, ele já farmou muita hora ali, já marcou a presença dele ali. Cara, foi muito da hora. Eu tô muito ansioso pra luta dele, mano. Que com certeza a luta dele vai quebrar muito a internet do Kokushibo. Cara, eu tô muito ansioso. Provavelmente vai ser só em 2027, mas espero que seja no ano que vem. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui agora é que na luta do Doma também mostrou um pouco do flashback assim do Doma. Não muito, mas um pouquinho quando ele era criança. E acho que já dá pra ver um pouco ali que já era meio psicopata já, tipo, parecia que ele não tava muito se importando,
Principalmente quando depois ele mostra a coleção de caveiras dele, quando ele já virou Oni. Bom, minha opinião agora sobre o filme em geral, assim. E como eu disse, em resumo, já achei esse filme muito foda. Foi cinema esse filme. As trilhas sonoras e pra mexer a animação tava impecável, como sempre. Cara, tipo, teve umas cenas assim que eu até... Acho que algo deve ter incomodado muita gente, que foi os flashbacks assim da casa. Eu até entendo, eu confesso que não me incomodou muito. Eu até que gostei ainda. Mas talvez se fosse pra melhorar, talvez seria colocar distribuir um pouco melhor, talvez. Não faria sentido colocar depois, porque senão uma casa ia se destruir e todo mundo ficar confuso. Mas também talvez não muito cortado, porque acho que não combinaria bem. Bom, tipo, o Tanjiro, tipo, eu acho que ele também conseguiu ganhar mais protagonismo ali, mano, que foi muito da hora as cenas dele. E se eu fosse dizer minha luta favorita, mano, eu diria que, tipo assim, eu gostei de todas, mas acho que do Akaza tá ficando em primeiro pra mim. Do Zenitsu em segundo e terceiro de Shinobu, mano. Como diz, a Shinobu é minha personagem favorita, a luta dela, eu gostei da luta dela. Mas a luta dela tá meio incompleta ainda. E o filme só teve essa luta ainda, essas 3 lutas. Então eu tô meio que ansioso pro segundo filme, pra ver a continuação dessa luta. Então se eu fosse dizer minha nota geral pro filme, é 10, mano. O filme é 10 fácil pra mim. Dificilmente minha opinião vai mudar sobre isso, então é 10 o filme. Recomendo muito vocês verem. Eu acho que ainda tá em cartaz, então recomendo muito vocês verem no cinema. Acho que funciona muito bem no cinema. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora, tipo... No momento que o Tanjiro tomou que desmaio, do nada aparece um grito de corvo que, mano, parecia muito que alguém da sala tinha feito esse som, mano. Eu até olhei pra trás pra ver quem tava fazendo esse som. Aí depois mostra que era o corvo do filme, mano. O filme nos trollou legal ali, mano. Tu não ficou tipo, mano, o filme fez isso, mano, enganou todo mundo. Eu acho que essa é outra motivação ver no cinema, só pra ter essa experiência do corvo trollando todo mundo aqui. E eu aqui, na primeira vez eu caí nisso, e na segunda vez eu caí de novo, mano. Eu sabia disso, mas caí de novo. É foda. Bom, é isso. Comentem aí se vocês assistiram o filme e o que vocês acharam. E também comentem a cena que vocês mais curtiram, qual a luta favorita de vocês. E sobre o canal, não sei se vou manter, mas eu acho que eu não vou conseguir manter uma frequência boa, porque eu tô fazendo muita coisa aqui, então... Mas eu tô com uns planos assim, eu vou comentar na aba de comunidade dos projetos que eu tava pensando pra esse canal, ou se eu pretendo continuar com o canal, talvez. Então, tipo, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, que mesmo não tenha muita edição. Deixa um like e até a próxima.